Serei breve. Serei breve naquilo que Deus colocou no meu coração nesta manhã. E durante todo esse mês de março nós estamos falando de Jesus na minha vida e Jesus na minha casa e na minha família. E sem demoras, abra aí comigo aí a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, verso 27. Jesus, nós vamos falar primeiro Jesus na minha vida. Efésios capítulo 4, verso 27. Não deis lugar ao diabo. Nós não devemos dar lugar ao diabo, irmãos, nas nossas vidas. Deixa eu ler o 28 também. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que te ouvem. Não deis lugar ao diabo. É o que nós temos falado aqui já de todo o decorrer desse mês de março. Nós precisamos levar uma vida íntegra, uma vida reta diante do nosso Deus. E o texto que nós lemos vai dizer: aquele que furtava, não furte mais. E assim sucessivamente, até que aquilo que o nosso Senhor Jesus ele disse venha a ser verdade nas nossas vidas. O que Jesus ele disse lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 30, ele vai dizer assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Jesus estava dizendo: o príncipe desse mundo ele está aí, mas ele não controla nenhuma área da minha vida. Nenhuma área da minha vida é controlada por ele. E é isso que nós precisamos, irmãos, porque a Bíblia vai dizer que aquele que pela metade é de Deus, por inteiro ele é do maligno. Então nós precisamos ser coerentes com a escolha que nós fizemos. Ninguém serve a Jesus obrigado. Ele disse assim: quem quiser, é quem quiser. Ele morreu por todos. E nós precisamos reconhecer isso. A única ponte de ligação entre Deus e o homem é Jesus. Glória a Deus. É a única ponte de ligação. A Bíblia vai dizer: não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. A saber, Jesus. Então nós precisamos ser coerentes com a escolha que nós fizemos. Sermos coerentes e de fato e de verdade entregarmos a nossa vida para Ele sem reservas. Aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós, nós precisamos dar lugar para Ele. Por isso o texto está dizendo: não deis lugar ao diabo. Nós não devemos dar lugar ao diabo. E a Bíblia ainda vai dizer, lá em Hebreus capítulo 12, segui a paz com todos. Glória a Deus. Hebreus 12, 14. Coloca aí para mim.
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos, irmãos. Naquilo que depender de você. Vou repetir aqui, porque a Bíblia diz isso. Naquilo que depender de você, você precisa se dar bem com todo mundo. E muitas vezes a gente pensa que o homicida é só aquele que saca ali de uma arma, ou que seja arma de fogo ou arma branca, e lança contra a vida de uma outra pessoa, tirando a vida daquela pessoa, é um homicida. Mas nós também, com as nossas palavras, nós matamos pessoas. Fulano morreu para mim. Fulano morreu. Fulano para mim acabou. Pois é. Tem uma notícia para te dar. Conserta isso com ela, enquanto ela ainda é viva. Conserta, enquanto ela ainda vive. Fulano morreu, acabou. Porque a Bíblia diz que os homicidas, eles não herdarão o reino. E com isso, o inimigo da nossa alma, ele vai só perdendo o campo. Porque a Bíblia vai dizer que a lei, ela vai se resumir em um só mandamento. E se nós conseguirmos cumprir esse mandamento, nós cumprimos toda a lei. Amar. A Bíblia vai dizer que o amor é o resumo da lei. Porque como nós podemos dizer que amamos a Deus a quem nós não vemos, mas a gente diz: esse meu irmão aí, eu odeio ele, tenho raiva dele, não quero nem ficar perto, já não consigo nem ouvir mais a voz. Como que a gente diz que ama a Deus a gente, porque a gente não consegue ver, mas o irmão que está do lado, que a gente vê, toca, pode sentir, pode, e a gente diz. Aí você veio aqui para eu te dizer: mentira sua, você não ama a Deus coisa nenhuma, não ama. Me perdoe te dizer isso nesta manhã, mas não ama. E aí, se a Bíblia vai dizer: ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, para que nós não venhamos dar lugar para o diabo, para que ele não controle nenhuma área da nossa vida, o amor, ele precisa se fazer presente, irmãos, na nossa vida. O último texto que leio dessa aqui, coloca aqui para mim Tiago 3:1. Não, esse não. 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A Bíblia está dizendo que nós devemos nos sujeitar a Deus, sujeitar a vontade de Deus. A Bíblia vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ainda que a nossa mente, a gente não consiga entender e aceitar que uma situação adversa, ela ainda coopera para o nosso bem, porque isso muitas vezes pode acontecer
Lembro-me aqui agora de José, quando ele, diante dos irmãos dele, ele vai dizer: todo o mal que vós intentaram contra mim, falando isso para os irmãos dele, Deus tornou esse mal em bem. Quando lançaram José na cisterna, foi o primeiro passo que José deu rumo àquilo que Deus queria para ele. Quando venderam José como escravo, ele agora, de jogado na cisterna, José, ele foi promovido a escravo. Como que a mente humana consegue aceitar uma coisa dessa? Mas lembre-se disso: sujeitai-vos a Deus, resista ao inimigo, não tente enfrentar aquilo que Deus tem mandado você fugir. A Bíblia vai dizer assim: fugir da aparência do mal. A Bíblia não manda você enfrentar o mal, ela está mandando você resistir ao inimigo da nossa alma. Porque eu não sei se você sabe, mas ele sabe que nós sabemos, que ele sabe que nós podemos impor limites. Esse poder foi dado para a igreja. E eu vou fazer questão de repetir: ele sabe que nós sabemos, que ele sabe que o poder foi dado para nós de colocar limites para ele. Aleluia! Às vezes ele tem deitado e rolado na sua casa, porque você não tem se posicionado. E para Jesus entrar na nossa casa, algumas coisas têm que sair. Que Jesus me proteja. Que Jesus me proteja, mas muita coisa vai ter que sair. Coloca aqui para mim o primeiro texto. Meu tempo aí, fica aí de olho aí. Vou repetir aqui. Para Jesus entrar nas nossas casas, alguma coisa ou algumas coisas têm que sair. Pensa num homem ciumento. É Jesus, irmãos. Ele não aceita nos dividir. Ele não aceita dividir a nossa casa. E ele, de fato e de verdade, ele quer que a nossa casa seja a extensão do céu. E a nossa casa precisa de ser um pedacinho do céu. Coloca aqui Deuteronômio 5:7. Deuteronômio 5:7. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem a darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então esse aí é o mandamento de Deus para nós. E para Jesus entrar na nossa casa e permanecer lá, altares precisam cair. Altares precisam cair. E um dos altares que é levantado dentro da nossa casa é o altar à deusa Azera ou Azerá, que quer dizer, a deusa da fertilidade ou a deusa da sensualidade. Irmãos, pode acreditar, Jesus não vai pactuar com casa que tudo é sensualizado lá dentro.
casa não é, não é não. Aquela cena de pouca vergonha que passa, que você não tem nem coragem de mudar o canal da televisão, é um altar que você está levantando dentro da sua casa, é uma porta que está sendo aberta, para que o inimigo entre, e que Jesus saia. Apocalipse 3:20 vai dizer assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Por quê? Porque colocaram Jesus para fora. Colocaram Jesus para fora como? A sensualidade, a idolatria. E olha que idolatria, irmãos, não se restringe somente a cultos pagãos, em que muitas vezes são colocadas aí imagens de escultura. Não. Idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus na nossa vida. É tudo aquilo. Se a bebida tem tirado o lugar de Deus na sua vida, saiba que você é um idólatra da bebida. A comida, Jesus. A Bíblia fez questão de dizer: de fora vai ficar o glutão. Às vezes eu fico pensando, a gente come para viver ou vive para comer? São altares que precisam ser tirados de dentro da nossa casa, da nossa família. Coloca aqui Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, benedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. De fora vai ficar, irmão. E aí você pode até dizer: essas coisas aí, eu não faço nada disso daí. A única coisa que eu tenho é que eu não consigo obedecer ninguém. Feiticeiro. A Bíblia diz que o rebelde, o pecado do rebelde é o mesmo que um feiticeiro. Está escrito isso. Às vezes o seu problema é em obedecer. Aí, volta aí. Ali, feitiçaria. E aí a gente acha que a feitiçaria é só os que ficam lá batendo tambor na sexta-feira. Feiticeiro é aqueles rebeldes, sabia disso? Pois o pecado de feitiçaria é como o pecado, pois o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Está em Samuel, acha para mim aí, e coloca aqui, que acho que eles não estão acreditando não. Mas aí, um outro altar que é levantado dentro da nossa casa, a música mundana. Jesus, louvor não toca o rádio. Você liga o rádio lá na casa da pessoa, ele já vai lá para o Gutais. Você liga o rádio lá, já vai. Você já sabe para onde que vai. Eu não sei nem falar mais, que é tanto tempo que eu fui liberto dessas coisas. O problema das letras das músicas só fala de traição. Só de traição. É um trem do capeta. Aonde você acha que essas músicas, elas são
consagradas. Por que você acha que você fica preso, fica seduzido por elas? Porque antes dela ir para os rádios, primeiro elas visitaram os centros de umbanda, de quimbanda, de tudo enquanto há. Receberam sangue de tudo enquanto é animal, para poder... E o inimigo da nossa alma, ele sabe o poder de influência que a música tem. Porque ele era o ministro do louvor. Ele era, não é mais, agora somos nós. E ele morre quando a gente canta e adora a Deus. Ele morre porque ele fica louco. Achou aí ou não? Olha aí. Porque rebelião é como pecado de quê? De feitiçaria e obstinação, o da idolatria, culto a ídolos do lar. Quer que Jesus entre na sua casa? Tem que, o altar que está lá precisa cair por terra. O altar que foi levantado lá precisa de cair por terra. Não deis lugar ao diabo. Agora, você achou que não podia apertar mais? Mas vai apertar só mais um tiquinho. Porque isso tudo, coloca aqui para mim e eu encerro. Isaías 45, 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho, ou barro, ou aí vai dizer lá da imagem, das suas imagens de escultura, e fazem súplicas ao Deus que não pode salvar. A bem da verdade, ele não pode nem ouvir. Ah, por que ele tem pé e não anda? Ah, ele tem mão e não pega. Ah, ele tem nariz e não cheira. Ele tem olhos e não vê. Ele tem boca e não fala. Lembra lá de Elias? Quando foi os profetas de Baal? Ei, clame mais alto. Quem sabe ele está dormindo. Meu tempo já esgotou. Clame mais alto. Porque quem sabe ele está atendendo uma outra pessoa. Então é isso, irmãos. Para Jesus entrar na nossa casa, altares precisam ser derribados. E se eu fosse você, a Bíblia vai dizer assim, que o reino dos céus é tomado pela força. E se você não usar de violência para limpar a sua casa, para colocar para fora tudo aquilo que não agrada a Deus de lá, lamento muito para você. Quem manda na sua casa é você. Quem for na sua casa tem que compartilhar daquilo que você quer e não do que elas querem. Para de deixar os outros mandar dentro da sua casa. Se coloque de pé. Então, para que Jesus ele entre na nossa vida e permaneça